Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Manuela. Seja bem-vindo ao meu canal e hoje estamos de volta com um dos meus quadros queridinhos, que é os 5 motivos para ler. Um quadro em que eu conto para vocês 5 motivos incríveis para você ler o livro que eu tô recomendando. E para os 5 motivos para ler de hoje, eu escolhi uma leitura super especial de uma autora nacional e que eu acho que todo mundo tinha que conhecer, que é a Sheila Guedes. Eu conheci a Sheila Guedes em 2021 através da Paola Alexandra com uma recomendação da trilogia Mulheres do Brasil, que são livros de romance de época que se passam na época do Brasil colonial. E muito tempo depois, em 2022, eu tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente na Bienal do Livro de São Paulo e foi uma experiência maravilhosa. Ela é uma pessoa incrível. Sheila, um abraço pra você. E agora, no ano de 2023, eu tô tendo a oportunidade de fazer parte do time de parceiros da Sheila Guedes. Então eu tô conseguindo receber em primeira mão todos os lançamentos dela e tá sendo, assim, uma experiência surreal. Queria agradecer a Sheila Guedes por ter possibilitado a mim essa oportunidade de fazer parte do time dela de parceiros e poder ter contato prévio com todas as obras e lançamentos que ela vai ter ao longo do ano. E é por conta dessa parceria que eu tive a oportunidade de receber em primeira mão o mais recente lançamento da autora nesse ano, que é O Preço de uma Escolha, um livro de romance de época que se passa no Brasil colonial holandês. E é justamente dele que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então já pega a tua pipoquinha, um caderninho de anotações, que você agora vai receber 5 motivos incríveis do porquê eu acho que você deveria fazer essa leitura e eu tenho certeza que você vai amar, assim como eu. Motivo número 1. Uma protagonista forte e diferente das demais. Em O Preço de uma Escolha, a gente vai conhecer a história da Ana Guilhermina, uma personagem muito forte, muito destemida, super determinada e completamente apaixonada pelo capitão do exército, o Henrique Cavalcante. Porém, a Ana é vítima de uma traição e a vida dela muda completamente. Ela se vê sem rumo, sem chão, o amor perde o propósito pra ela e ela se vê completamente sem fé naquilo que mais movia ela. E a partir de então, ela decide que ela vai controlar o seu próprio destino. Bom, os anos se passam e a Ana se torna uma mulher completamente diferente e detentora de um dos engenhos de cana-de-açúcar mais bem-sucedidos de Pernambuco. E ela é invejada pelas mulheres, principalmente pela liberdade que ela tem, invejada pelos barões que descredibilizam dela e não acham certo uma mulher cuidar de negócios, principalmente pelo fato da personalidade dela ser uma personalidade de afronta aos homens. Ela não abaixa a cabeça pra ninguém e ela faz tudo isso pensando no bem da família dela. Afinal de contas, depois que acontece aquela traição, ela se vê obrigada a casar com um homem que ela não ama pra poder manter o status social. Então ela acaba vivendo uma outra vida completamente diferente daquilo que ela imaginava que ela ia viver, mas ela tá muito bem vivendo dessa forma. Só que uma reviravolta acontece, porque o marido dela falece na guerra e o primeiro amor dela, o Henrique, volta em busca de tentar reconquistar ela. Mas a Ana guarda um segredo, as 7 chaves que envolve esse primeiro amor dela, e agora o preço das escolhas que ela fez no passado vai ser cobrado. E a gente vai descobrir o que vai ser do futuro dela, do Henrique, e se eles terão um futuro juntos. Bom, agora falando da protagonista em si. Eu acho muito legal a experiência de conhecer protagonistas fortes, porque os meus olhos, eles brilham, assim, quando eu vejo uma protagonista de livro extremamente determinada, que sabe o que quer, que não tem medo de enfrentar as adversidades da vida. Eu acho isso muito legal porque faz com que eu queira ser uma pessoa assim na minha vida também. Isso definitivamente me inspira a querer ser uma mulher melhor e ver a Ana Guilhermina assumindo essa posição na vida dela, tendo que casar com um homem que ela não amava para poder manter a família dela unida, fazer aquilo que fosse necessário mesmo dentro das condições da sociedade em que ela vive. Ela conseguir gestar sozinha o engenho que era do pai dela, mesmo com as adversidades. Quando o marido dela morre, ela não abaixa a cabeça, ela continua lutando e fazendo aquilo que ela acredita que é certo. Ela segue administrando o engenho de uma forma ímpar, assim, muito, muito, muito legal de ver. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto em um dos outros tópicos, mas é, assim, fenomenal ver a forma como ela é uma mulher muito à frente do seu tempo. Aqui a gente tem um engenho que é muito bem sucedido, principalmente porque a Ana Guilhermina tem uma visão em que as pessoas não precisam trabalhar como escravas para elas podem simplesmente trabalhar para ela. Então, ela tem um engenho movido por escravos libertos, pessoas que escolheram continuar trabalhando com ela. Então, a produtividade é muito maior, a execução é muito maior
maior e o lucro, consequentemente, também é muito maior, o que faz com que muitos desses barões tenham inveja dela, porque ela tem essa visão abolicionista, ela tem uma visão de futuro e que faz com que desestabilize a força desses outros engenhos que ainda trabalham com esse ideal de produção. Ela também é uma protagonista muito forte, não apenas pelo papel enquanto mulher que ela exerce nessa sociedade, mas também porque ela foi capaz de enfrentar tristezas, decepções, frustrações, traições na vida dela, se reerguer e seguir em frente. No começo dessa história, a gente conhece uma Ana completamente devastada pela traição que ela sofreu, mas nem por isso ela desiste da vida que ela quer ter. E eu acho que isso é um movimento que está crescendo cada vez mais na literatura, seja ela brasileira ou internacional, que é da gente ter protagonistas cada vez mais fortes e determinadas e capazes de reescrever as suas próprias histórias, que não precisam necessariamente de um mocinho para salvar elas das garras do vilão, sabe? A gente sempre foi acostumado a ver aquela mocinha em defesa, principalmente em romances de época, que eu acho que é de certa forma até um estereótipo do gênero, mas agora a gente percebe que a gente já tá caminhando por um movimento que tem muito a ver com a gente ser as protagonistas da nossa própria história. Então eu acho que foi uma sacada muito legal da Sheila Guedes já introduzir uma protagonista muito forte desde o começo, porque faz com que a gente vá quebrando esses paradigmas que a gente já tem dentro do próprio gênero do romance de época. Que aqui já mostra que a gente não precisa ter só uma mocinha que é salva pelo homem protetor. A gente aqui tem uma mocinha que salva a si mesma. Então palmas pra Sheila Guedes, que é assim mesmo, é esse movimento que eu quero ver cada vez mais nos livros e que eu acho que cada vez as leitoras e leitores estão procurando. As mocinhas que sabem assumir o protagonismo da sua própria história. Fortes, determinadas, que não abaixam a cabeça pra ninguém e que têm noção dos rumos e daquilo que elas querem pra própria vida. E eu espero encontrar cada vez mais romances em que as mocinhas sejam capazes de determinar o seu destino, igual a gente tem aqui em O Preço de uma Escolha. Motivo número 2. Muitos plots de romance que todos nós amamos. Quem nessa vida não é fã de um bom clichê, né, gente? Eu acho que o clichê é aquilo que acalenta o nosso coração, que faz com que a gente goste mais da história, que bota um sorriso de verdade no nosso rosto quando a gente tá lendo um livro, que a gente se identifica, que a gente pensa que a gente quer viver igual. E essa história tá recheada dos clichês mais divertidos e mais legais que a gente ama. Eu vou tentar listar alguns aqui, mas com certeza tem vários outros pra vocês verem como tem muitos clichês incríveis nessa história. Um deles é a traição do casal protagonista, o outro é o recomeço da mocinha destruída, tem casamento arranjado aqui também, tem o reencontro do casal protagonista, tem o casamento de fachada do casal protagonista, tem o casal cão e gato que vive de morde e assopra até o momento em que eles começam a se apaixonar de verdade ou se reapaixonar. Tem a familiar invejosa que quer destruir o casal, tem a criança fofinha, tem a gravidez inesperada, tem os filhos que vão ajudar na reconciliação, tem um pouco de tudo aqui nessa história. E se eu começar a entrar em mais detalhes, aí sim eu vou começar a contar spoiler pra vocês, mas eu acho que vocês têm que ler o livro pra conferir, porque é cada plot, é cada coisa, você vai passando as páginas, você vai descobrindo novas coisas e você vai ficando ainda mais com vontade de ler. Eu tenho certeza que se eu abrir a boca e falar qualquer outro detalhe, aí eu vou estar realmente expondo muita parte da história pra vocês, mas vocês viram como tem plot incrível aqui. Motivo número 3. Um casal apaixonante e à frente do seu tempo. Olha, eu sou suspeita pra falar de casal, mas a Ana Guilhermina e o Henrique são um dos mais fofos que eu já conheci. A Ana e o Henrique, eles já tinham uma história antes. E ver o reencontro deles, toda essa linha do tempo e tudo que eles passaram pra voltar a se encontrar, gente, nossa, fez meu coração assim palpitar de tanta empolgação. Eu gosto muito dessas histórias em que os anos se passam e mesmo que o casal protagonista se separe, o amor que eles sentem um pelo outro continua lá, sabe? O amor prevalece. E conforme eles vão se reencontrando e se reconectando, esse amor vai voltando a preencher o coração. E você fica a cada página do livro querendo que eles se reencontrem, querendo que eles voltem a ficar juntos, querendo que eles voltem a acreditar no amor. É muito legal isso, porque faz com que você queira ler cada vez mais o livro para chegar nesse momento final. Então, em cada interação dos dois, o leitor fica mais sedento pra quando esse momento vai chegar. E quando esse momento chega, porque
gente, é um livro de romance, não tem como não acontecer. É um dos momentos mais lindos que tem. E eu digo pra vocês, vale a pena esperar, porque é construído de uma forma tranquila, até eles entenderem o que eles estão sentindo, eles entenderem o lado um do outro, por que certas coisas aconteceram ou deixaram de acontecer, ou por que eles não conversaram antes, do porquê as coisas aconteceram da forma que aconteceram. Então, de verdade, vale esperar um pouquinho, porque assim, ninguém é 100% de ferro. Uma hora o coraçãozinho deles ia dar aquela derretida, sabe? E vou falar pra vocês, ai, é tão recompensador ver o amor vencendo no final. Vocês sabem, eu amo livro com história feliz. Eu amo livro em que o casal se entrega de verdade pro amor. E aqui não é diferente. E vale dizer que eu me apaixonei ainda mais por esse casal por ver o quão à frente do seu tempo eles são. Porque, de fato, aqui nós temos um casal de personagens abolicionistas. Eles são um casal que defendem ideais pouco disseminados na época que esse livro se passa, né, no Brasil colonial holandês. E como eu falei anteriormente pra vocês, a gente já vê desde o começo do livro que a Ana Guilhermina trabalha esse ideal dentro do engenho dela, a escolha se eles querem continuar trabalhando com ela ou não, e principalmente oportunizando que dentro das terras dela eles consigam tirar o próprio sustento. Então isso já é por si só muito legal. Sem contar o fato de que ela trata eles como iguais, como deveria ser, como parte da família dela. Então todos os personagens secundários que aparecem aqui, que trabalham junto com ela, eles são da família assim como qualquer outra pessoa. Então não existe a discriminação racial dentro do engenho da Ana Guilhermina. E o mesmo a gente consegue ver por parte do Henrique, que implementa as ideias da Ana no próprio engenho. E ao longo da narrativa a gente percebe como esses ideais que a Ana e o Henrique têm, eles estão muito enraizados nas propostas de um futuro melhor que os dois acreditam, tanto enquanto casal como como pessoas. E o mais legal de tudo isso é que eles defendem isso abertamente em meio à sociedade, uma sociedade extremamente racista. E eles fazem isso na frente de todo mundo e principalmente na frente de personalidades muito importantes da região, que eu vou citar daqui a pouco pra vocês quais são elas. Mas enfim, é claro que tudo isso carrega uma licença poética muito grande da autora, afinal, esse tipo de pensamento era muito escasso na vida real, né? Quando o Brasil realmente foi uma colônia holandesa lá naqueles períodos entre 1640, 1650, mais ou menos por volta dessa época. Era um pensamento praticamente inexistente. Então, teve uma certa parte da Sheila Guedes em imprimir essa forma de pensamento dentro da história dela. A gente sabe nos dias atuais que era uma discussão irrisória, praticamente inexistente na época, falar sobre esse assunto, né? Falar sobre questões raciais, sobre a possibilidade de se abolir a escravidão no Brasil. Mas eu acho muito lindo por parte da autora trazer uma personagem que tem pensamentos com os quais nós, leitores, compactuamos nos dias de hoje. Afinal, as discussões que nós temos hoje a respeito do racismo, a respeito da escravidão, elas são muito mais aprofundadas do que existiam naquela época. E não faz sentido continuar perpetuando esses ideais no dia de hoje. Então eu acho que foi muito certeiro da parte da autora já trazer uma visão e já trazer protagonistas que tenham uma visão muito mais atual a respeito dessas pautas. Então, pra mim, de verdade, esse casal é um acerto como um todo, tanto quanto casal, quanto personagens, tanto quanto ideais cada vez menos preconceituosos e mais atuais. Pra mim, realmente, a Sheila Guedes acertou muito aqui na Ana e no Henrique. Motivo número 4, o contexto histórico e as referências ao Brasil holandês. Acho que um dos motivos que mais me chamou a atenção para querer ler esse livro e para que eu ficasse bem intrigada com a história foi que ele é um romance de época que se passa no Brasil e principalmente um romance de época que se passa no Nordeste brasileiro. Como eu falei pra vocês, a história se passa mais ou menos entre os anos de 1640 a 1650, então é um período muito específico da história do Nordeste brasileiro em que o Brasil era uma colônia holandesa. Então nesse período da história, os holandeses eles meio que dominavam o comércio de açúcar ali na região, principalmente liderados pelo conde João Maurício de Nassau. Quem gosta de história vai saber de quem eu tô falando, que foi um enviado lá da Europa pela Companhia das Índias Ocidentais para governar as terras conquistadas pelos holandeses aqui na América do Sul. E quando ele chegou aqui no Brasil, ele se instalou no estado de Pernambuco e promoveu uma das reformas, tanto estruturais quanto de sociedade, mais significativas do período aqui no nosso país. E acho que dá para dizer que ele fez isso mais especificamente na cidade do Recife, que na época era considerada só uma vila, mas hoje já é a capital do estado. E
E é, inclusive, em Recife que se passa a nossa história. E assim, gente, qual não foi a sacada genial da Sheila Guedes em trazer o Conde Maurício de Nassau como um personagem dessa história? Quando eu li isso, eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada da maneira mais positiva possível. Eu simplesmente amei ver personalidades históricas tão importantes para o Brasil como personagens desse romance aqui. Claro que é importante a gente lembrar que nós estamos falando de um livro de ficção, então muitos acontecimentos que a gente vê aqui nessa história que envolvem essas personalidades históricas não aconteceram na vida real, né? Mas, ao mesmo tempo, também tiveram muitos eventos históricos importantes para o Brasil que são usados como pano de fundo ou como eventos específicos aqui no livro. E isso, sem dúvidas, ajuda a trazer uma verossimilhança e uma credibilidade muito grande, principalmente quando nós estamos falando de um período tão específico da história do nosso país. E acho que um dos momentos que eu mais me diverti lendo esse livro foi ver coisas que eu estudei na aula de história aparecendo aqui. Então, aquela famosa história de que o conde ele foi tão revolucionário que ele conseguiu fazer até um boi voar. Então, ver isso dentro dessa história, ver o outro lado disso é muito legal, é muito divertido. Me fez lembrar muito das minhas aulas de história do colégio, de quando eu estudei esse período histórico do Brasil. É muito divertido você revisitar coisas que você gosta tanto de estudar através de livros também. E vale a gente dizer aqui que o Conde não é o único personagem que é inspirado em alguém que realmente existiu, tá? A Ana Guilhermina também é inspirada numa personalidade real, que é a Ana Paz. Uma mulher que também foi muito à frente do seu tempo e também gerenciou um dos maiores engenhos de cana-de-açúcar daquela época, que é o engenho Casa Forte, que inclusive é o mesmo nome dado ao engenho da Ana Guilhermina na nossa história. E essa mulher, ela foi tão revolucionária e tão importante para a história do Recife que inclusive um dos bairros da cidade hoje leva o nome dela. E eu acho muito legal quando a Sheila Guedes ela insere essas curiosidades também na história, porque faz com que a gente também descubra essas informações que poderia ser que a gente nunca tivesse contato na nossa vida, sabe? Então, de verdade, esse livro ele é muito, muito, muito completo, principalmente nesse quesito histórico do Brasil. É bonito de ler uma história assim, sabe? Saber que a autora, Sheila Guedes, ela também é professora, então ela também trouxe os conhecimentos dela aqui para essa história. Você vê que ela fez muita pesquisa para poder dar o embasamento correto aqui. Então ela traz muitos elementos da vida real, mesclando com esses acontecimentos ficcionais, fazendo com que a gente entre de verdade na história, se torne uma história muito imersiva. E sem dúvidas com um cenário muito cativante, afinal nós estamos falando da cultura brasileira em sua maior riqueza aqui. Então, na minha opinião, a gente tem que cada vez mais valorizar esses livros que trazem o Brasil com toda a sua cultura, porque é muito fácil pra gente acessar romances de época que vêm de outros países, que falam sobre a monarquia inglesa, que falam sobre a realidade nos Estados Unidos, que falam sobre tudo que aconteceu na Europa, mas a gente também tem que valorizar o nosso romance de época nacional. Fora um fato que eu acho muito importante, que é o de aproximar os leitores do gosto de estudar a história do nosso país por meio de livros. Que quanto mais a gente fala do Brasil e da história do Brasil, mais a gente faz com que as pessoas queiram ter acesso à educação. E eu acho que esse livro, com certeza, ajuda a impulsionar isso. E motivo número 5, uma leitura rápida e extremamente cativante. Depois de tudo isso que eu falei, acho que um dos motivos mais legais de trazer aqui é que você fica tão imerso, você fica tão preso pela história, ela é tão cativante, a escrita é tão fluida, a leitura ela é tão gostosa de fazer que você pode fazer que nem eu, pegar o livro, sentar pra ler em um dia e acabar ele no mesmo dia. Eu realmente terminei esse livro em menos de 24 horas, de tão presa que eu fiquei, de tão intrigada, porque eu queria saber o que ia acontecer com o casal protagonista. É tudo tão lindo, é tudo tão mágico, você vê o amor vencendo no final, você vê eles lutando contra as adversidades, você vê eles buscando um mundo melhor e almejando um futuro melhor. Você quer fazer parte daquele universo, você simpatiza com os personagens, você se sente parte daquilo tudo. E eu só consegui me desgrudar desse livro depois de muito tempo, porque quando eu acabei, eu só fiquei querendo mais e mais e mais e mais, e eu queria ver a história de todo mundo, dos protagonistas, eu queria continuar acompanhando eles, dos filhos, dos personagens secundários, você quer continuar dentro daquele universo. Foi uma leitura que me fez muito querer conhecer mais histórias de amor dentro do Brasil colonial e
qual não foi a minha felicidade saber que isso é praticamente uma especialidade da Sheila Guedes. Ela é muito talentosa em escrever esse tipo de romance. E ela tem muitos outros livros publicados que são dentro desse gênero. Então eu já tô assim, sabe, com um comichãozinho pra querer decidir qual que vai ser o próximo livro da Sheila Guedes que eu vou ler. Eu já tenho 3 aqui na minha estante, afinal eu tenho as edições de Mulheres do Brasil aqui comigo, então eu já tô tentando decidir qual dos 3 que eu vou pegar pra ler, porque isso aqui foi uma experiência maravilhosa de leitura. Se você ficou intrigado para querer conhecer a história de Um Preço de uma Escolha, ele tá disponível como e-book por enquanto e também no Kindle Unlimited. Então, se você, assim como eu, assina esse pacote de leituras da Amazon, ele tá lá disponível de graça e o e-book já está disponível para ser baixado e comprado através da plataforma da Amazon. E é isso por hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me diverti muito fazendo, encontrando esses 5 motivos incríveis aqui pra vocês lerem esse livro também. Me contem aí nos comentários se vocês gostaram da história, se vocês têm interesse em ler, se vocês gostam, assim como eu, desse gênero literário que rouba meu coração sempre, que é o romance de época. Vocês sabem que eu amo bater esse papo aqui nos comentários com vocês. Aproveito pra agradecer mais uma vez a Sheila Guedes pela oportunidade. Um beijo pra você, Sheila, por acreditar no meu trabalho, acreditar naquilo que eu gosto de fazer, que é falar de livros aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse livro também, e se alguém ler, já volta aqui nos comentários pra gente comentar bastante, discutir sobre essa leitura que é maravilhosa e que eu tenho certeza que se eu gostei, vocês também vão gostar. E eu mal posso esperar pra ver os outros lançamentos da Sheila que vão vir esse ano e trazer eles aqui pra vocês também. É isso por hoje, gente. Um beijo e até as nossas próximas leituras. Tchau, tchau!